Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Essa foi a resposta que Jesus Cristo deu para expulsar Satanás das suas tentativas de tentar o nosso Senhor. Só que nessa resposta existem duas palavras que Jesus Cristo falou que é importante que nós venhamos avaliá-las aqui. A primeira foi quando Jesus Cristo disse: ao Senhor teu Deus adorarás. E a segunda foi quando o nosso Senhor disse: e só a Ele servirás. Quero que você entenda que adorar a Deus e servir a Deus são coisas totalmente diferentes, porém que necessitam uma das outras. O Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo que nós temos que nos debruçarmos sobre Deus. Devemos colocar diante de Deus todos os nossos propósitos, os nossos objetivos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que nós temos que confiar em Deus e depositar nele a nossa esperança e a nossa confiança. A adoração aqui tem a ver com homenagear, ou seja, devemos no nosso dia a dia dedicar a nossa vida em homenagear o Senhor nosso Deus. Mas, irmãos, isso tem sido um desafio nesses últimos dias. Isso tem sido um propósito inalcançado nesses últimos dias. Porque tudo ao nosso redor tem contribuído para que nós não venhamos dedicar a adoração perfeita ao nosso Criador. Você tem vivido um dia tão corrido, você tem vivido um dia com tantas preocupações que, de certa forma, você tem sido forçado a esquecer ou, pelo exato momento, ignorar a adoração que devemos dar a Deus. É interessante que, na medida em que o diabo oferece riquezas em troca de adoração, nós podemos entender que existe um relacionamento entre a adoração e as bênçãos terrestres ou as bênçãos materiais. Quando o diabo oferece os bens materiais a Jesus e de que esses bens, que esses reinos, que esses poderes serão dados a Jesus se ele se prostrar e o adorar, o diabo está dizendo: eu sei como funciona o mundo espiritual. Isso é evidente. Sabendo disso, o diabo tem oprimido as pessoas, até mesmo entre aqueles que servem a Deus, com muitos afazeres, com muitas preocupações, com muitas ansiedades. O diabo tem te deixado ansioso, meu irmão. O diabo te deixado ansiosa, minha irmã, te fazendo bailar de um lado para o outro e deixar sempre por último o tempo reservado para adorar ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. E você percebe que quanto mais você corre de um lado para o outro, nada se resolve. Quanto mais você busca de um lado para o outro, as coisas não se resolvem. Por que não se resolve? Porque na ansiedade não se pode produzir frutos abençoadores. Na luta por conta própria não se pode ter como retribuição as conquistas que se desejam. Sabe, irmãos, Jesus Cristo pregou muito sobre a ansiedade. Jesus Cristo falou bastante sobre o estado de ansiedade dos seus escolhidos. Por que tanta ansiedade? Essa ansiedade termina em laços que nos afastam do Criador, laços que tiram de nós a única coisa que pode garantir as bênçãos desejadas, que é a adoração. Versículo 11: eis que chegaram os anjos e o serviram. Porque os anjos só deixaram para aparecer depois que o diabo é expulso e vencido. Os anjos, é bem verdade, estão te contemplando e a ajuda virá sobre você, mas os anjos, eles só irão te servir quando você passar a servir a Deus em tempo e fora de tempo. Deus, ele tem que ser prioridade na minha vida. Deus, ele tem que ser prioridade na sua vida. Deus, ele tem que ser prioridade na nossa vida.